Fala, tropa, quer um pizzão desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó. E vral! E tudo indica que caso essa informação se concretize, que possa ter uma chance que seja o Lúcio Flávio no banco de reservas no domingo contra o Vasco. Passageiro da agonia mais do que nunca. Pode ser que, de repente, o Vitor Severino aceite ficar mais um jogo, fica ali comandando a equipe. Inclusive, foi até um nome ventilado, né? Também. Mas ele é muito parceiro pra poder ficar, né? Digo, ficar... Comandar até o final, técnico do Botafogo. Ele faz parte da comissão, né? A gente já teve alguns exemplos assim, por exemplo, no Atlético Paranaense, quando o Filipão saiu, o Paulo Turra, que era o técnico, foi demitido. Virou um diretor. Foi demitido porque o elo era muito forte. Sim. Assim como na saída do Jesus falaram sobre o João de Deus ficar. Pediram, né? Pô, deixa o Deus aí. E outros técnicos assim, porque não é tão comum um técnico fazer tanto sucesso assim e sair, né? No meio do caminho. Mas normalmente existe um clamor pra ficar o auxiliar, pra tentar manter o trabalho e não dar o cavalinho de pau no transatlântico. É isso. Aí eu vou compartilhar uma experiência. Eu já contei pra vocês aqui, eu acho, em off. Eu tava na coletiva do Domi, né, mano? Sim. Vocês perguntam e tudo mais. Cara, só pra lembrar, e aí, por que eu vou lembrar disso? Vou contextualizar pra daqui a pouco dar minha opinião sobre o Botafogo. Parada é a seguinte. Eu tava na coletiva do Domi, 20 perguntas na coletiva. As 20 eram: você vai manter o que... Você é o Jorge Jesus? Então. Você pode se fantasiar de Jorge Jesus e continuar o que o Jorge Jesus está fazendo? E se você começar a gritar opa, opa, opa? Por favor, era quase assim, perguntas da coletiva do Flamengo. Continue fazendo o que o Jorge Jesus está fazendo, a gente suplica. Você não vai fazer diferente do Jorge Jesus. E o Marcos Braz solta uma famosa... 2020. 2020. Pô, tu era repórter do Flamengo em 2020? Flamengo em 2020. Pô, olha como é que ia virando, Na Band, Você não tinha ido pra Tupi ainda, né? Não. Foi antes de ir pra Isso Tupi. aí. Galera. Mas, cara, Aí, o que acontece? isso. Porque O Marcos Braz fala, não cheia vou de dar... influenciadores do Flamengo. Isso. Né? Todo mundo rezando. O Marcos Braz fala, não vou dar um cavalinho de pau no transatlântico. Eu não ia trazer alguém O que diferente. era o transatlântico? Flamengo do Jesus. Ia continuar a mesma coisa. O que aconteceu? O cavalinho de pau foi dado. E certamente na entrevista coletiva do novo treinador, se não for o Severino, né? Na entrevista coletiva, um nome que venha de fora, certamente essas perguntas vão predominar. Vai manter o estilo do Luiz Castro. E aí, você tem um estilo semelhante do Luiz Castro. E o cavalinho de pau foi dado. A gente já trouxe diversas pessoas que trabalharam no Flamengo com o Domi, com o Jesus. E acho que até o Mauricinho, o cara que mais contou isso. Falou, mano, a forma de treinamento é completamente diferente, tudo mais, Joba. Por que eu tô citando isso? Porque, cara, eu acho que, primeiro, é assim, o torcedor do Botafogo, todo respeito. Óbvio, o Botafogo tem estrutura, a SAF organizado e tudo mais. Mas agora, o torcedor do Botafogo, assim como o torcedor do Flamengo lá atrás de todo mundo, a primeira reação a uma notícia como essa é tentar falar que nada vai acontecer. Não, calma aí. Cara, olha só. Vai acontecer. Aí eu vou dar minha opinião aqui e depois vocês... A minha opinião é a seguinte. É um impacto gigantesco, isso não pode ser negado. E mais do que isso, o Luiz Castro não é só um treinador no Botafogo. O Luiz Castro é praticamente um manager. Montou o elenco todo. Tem o André Mazuco, mas o Luiz Castro tem importância... A chave do Lonier. Exatamente. Dele. Então ele indicou os jogadores do time A, indicou os jogadores do time B, indicou melhorias no CT. Cara, ele sabe onde acende, onde apaga a luz. Tirou jogadores. Foi uma crítica uma época. Pô, não tem ninguém entre o Castro e o Texto, tá tudo com o Castro. Então a primeira coisa é o seguinte, é um impacto enorme na campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Claro que é. Agora, você pode afirmar que o Botafogo ficou sem chance de ganhar no Brasileiro? Não. Porque depende de uma coisa. A diretoria tem margem de erro zero pra escolha do novo profissional. Zero. Agora, uma coisa o torcedor tem que ter na cabeça. O Luiz Castro não será contratado. Mas tem que trazer um treinador. Cara, esquece. O Luiz Castro saiu, vai ter mudança. Porque você não vai trazer um outro Luiz Castro. Isso não existe. Cada um é um. Não existe. Você pode trazer, um cara que... O que você possa fazer é trazer alguém semelhante em termos de proposta de jogo. Não, mas ainda assim é muito difícil. E os seus processos são diferentes. Os processos do dia a dia, tudo diferente. Você pode até ter alguém pra... Uma ideia de jogo Uma ideia de jogo próxima, mas assim, os processos são totalmente diferentes. Não dá pra minimizar... Desculpa, torcedor do Botafogo, essa é a minha visão. Não dá pra minimizar o impacto da saída de um treinador líder do Campeonato Brasileiro. O cara, ele é
um grande motivo pelo qual tem outros, tem Tiquinho Soares, tem tudo mais. Ele é um grande motivo pelo qual o Botafogo é o líder do campeonato. Sim. E a gente tem que lidar com a realidade. A gente, imprensa e o torcedor do Botafogo. É um impacto gigantesco. Tá perdendo o comandante do navio, pô. Tá perdendo o comandante do navio. Tá indo embora. Então, assim, pode ser que entre um outro comandante e esse cara faça um bom trabalho? Pode. E pode ser que entre um outro comandante e não faça um bom trabalho. Então, assim... E pode ser um comandante que entre, faça um bom trabalho, mas que não seja a altura do que o Castro vinha fazendo também, que não é nenhum absurdo. O Botafogo é fora da curva. O Botafogo é muito fora da curva. Os times que estão em segundo e terceiro colocado, eles estão fazendo pontuação de líder nessa altura do campeonato. É que o Botafogo não perde. Sim. Perdeu contra o Goiás, contra o Atlético Paranaense nunca mais. E só vitória, vitória, vitória. Mas o que eu tô dizendo, não dá pra tapar o problema. Não, acho que não. Não tem problema. É assim, entendeu? Porque o primeiro reflexo do torcedor é esse, o momento é tão bom que o torcedor é relevado. Não, mano, vai chegar um cara aí, o time é bom e vai seguir tudo como tá. Como está, não vai seguir. Porque o principal personagem, que é o comandante, não vai estar mais lá. Então, assim, óbvio, é um momento chave na temporada. A diretoria tem margem de erro 0. O Botafogo pode ser campeão brasileiro? Pode ser campeão brasileiro. Pode ser campeão brasileiro e da Sul-Americana, pode ganhar os 2 títulos. Agora, não dá pra dizer que não vai mudar nada. Vai. A mudança é grande. A mudança é grande e é um desafio pro técnico que chegar pra manter o trabalho que o Castro faz. Agora, o Castro não continua. Muito provavelmente ninguém da comissão técnica dele continua. A gente viu de que forma essas mudanças já impactaram em clubes que têm estrutura e um elenco muito bom, como é o caso do Flamengo. Exatamente. Um time como o Flamengo, que tem mais estrelas no mundo da bola, você pode pensar assim, depende menos do comandante, porque tem jogadores decisivos. No futebol atual, cara. Mas mesmo assim sentiu muito. Já foi assim nos anos 80, nos anos 90, que o futebol era mais intuitivo. Hoje em dia você depende muito do coletivo. Você pode pegar um time muito abaixo tecnicamente e se ele for organizado, ele vai fazer frente. Mas tô dizendo, eu fui contra a demissão do Dorival lá atrás, ou a saída do Dorival, por isso. Porque muda tudo. Muda tudo. Não adianta. Não vai mudar. Tá quase um ano pra poder encaixar um trabalho novo. Quase vai um ano. Vai ter uma adaptação de técnico. Se o técnico vier de fora, é um problema que ele vai ter que conhecer no futebol brasileiro. O Luiz Castro teve um ano, uma temporada inteira, mais meia temporada pra conhecer o futebol brasileiro. Esse é um dilema. Então, técnico assim, aqui é um técnico de fora. Os jogadores, todos indicados, por exemplo, o Tiquinho Soares. Todos. Claramente, Eduardo. Esses estavam fora, o Gabriel Pires. O próprio Marçal. Então, agora, só que eu tô falando assim, tem que enfrentar o problema de frente. Porque isso, se não enfrentar o problema de frente, aí sim o Botafogo, aí a chance é maior ainda de sair do trilho. O problema é de frente. Vai sair o Luiz Castro. De que forma a gente vai resolver isso? É isso. O impacto tá aí. É uma bomba, é uma notícia, é uma pedrada no líder do Campeonato Brasileiro. Esse é o impacto. Agora a gente vai ter que minimizar os danos desse impacto. Exatamente. O impacto, ele existe. Não adianta falar, não dá pra negar. Botafogo é maior que qualquer técnico, isso tudo a gente sabe. Mas assim, o trabalho tava ali, o comandante era ele, o comandante sai. E agora? Sim. Agora é tentar equacionar os danos que vão ser causados, sim, por essa saída. A primeira reação do luto, e isso se confirmar é um luto pro Botafogo, é confirmado a saída do Castro, é um luto da torcida, a primeira reação da pessoa no luto é negar. Então, é negar que não vai ter problema, vai dar tudo certo. Essa nega... Isso é normal, galera, do luto, é normal, é assim. Vai passar essa... Seja em saída de jogador, aposentadoria, qualquer coisa. Tem um craque. Já aconteceu isso. O Rogério Ceni, quando se aposentou no São Paulo... Sim. Não, nós vamos conseguir outro goleiro tranquilo. Ficou 10 anos pra conseguir um goleiro. É isso. Você falando de um jogador. Tem que passar por essa situação e ter uma enfrentando o problema. Tem que enfrentar o problema. É um problema grande. Pensando numa forma que você vai minimizar isso. É porque, assim... E aí eu acho que entra nessa escolha. A gente tava conversando aqui em off. Nomes do Botafogo pipocam nomes de portugueses fortes. O Bruno Lage é um cara forte. O próprio Jorge Jesus. Tem o Tite, nome de primeira prateleira. Tem porque o Luiz Castro era talvez se não o segundo, mas ele tava pelo menos no top 3 de técnicos mais bem pagos do Brasil. Sim. O Botafogo, aí tem o Abel e ele. Outro porém, o Botafogo tem cacife hoje pra contratar um técnico primeira prateleira? Tem. Isso pode minimizar o dano? Pode, mas o dano existe. A gente não pode esquecer que quem buscou o Castro foi o Textor, escolheu o Castro por alguns motivos. Ele queria alguém que tivesse uma capacidade de passar uma ideia de jogo
permanente pro clube todo. Alguém que tinha reformulado, alguém que tinha reformulado a base toda do Porto. Exatamente. Era um cara que tinha esse background aí, né? De ter trabalhado toda uma estrutura... a base dentro do Porto, indicando jogadores, vendo jeito. Então, um cara com conhecimento de mercado. A gente tem que pensar que essa mesma pessoa vai contratar agora. Uhum. E outra coisa que o Botafoguense tem que também torcer, eu acho que vai ser assim, é que se fosse o Botafogo associativo, essa mesma negação da torcida estaria pairando na diretoria, porque são torcedores. Era o eterno presidente Montenegro. Quem tivesse ali tomando decisão ia estar sob o efeito do luto da negação. Perdemos o técnico. Eles vão ter que ter o Textor é frio. Eles vão ter que ter a frieza. Eles vão ter que ter a frieza que tiveram no momento que o Botafogo caiu no estadual, tava disputando só a Taça Rio e não demitiram o Castro porque confiaram no processo. Essa frieza não é nem deles, é o Textor.